Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, que honra estar com você aqui toda terça e na quarta-feira na NGT, né, Kátia Gaia? Isto mesmo. E nós amamos toda essa dinâmica, todo mundo assistindo a gente via Facebook, Verdade. net, NGT e também no Kron TV, que é o nosso canal lá no YouTube. Então você não pode perder, você tem que ir lá, se inscrever, apertar a sinetinha para você receber todos os vídeos que sobem diariamente. Então não percam. É verdade, e lá nós estamos com 7 milhões e meio de views, pessoal. É muita gente acompanhando esse trabalho, o que nos honra muito, porque a gente faz de tudo para que venham pessoas sérias. E hoje nós trouxemos aqui uma sumidade, né? Ela conhecidíssima no meio ufológico espiritualista, é uma psicóloga que trabalha com esse tema há muitos anos, conhece muito, Verdade. É palestrante internacional, além do que escritora. Vamos apresentar aqui, Kátia Gaia, doutora Gilda Moura. Olha para onde. Gratidão, doutora, pela sua presença aqui, ó. Sua câmera é essa. Tá, boa tarde. São muitas. A todos e agradecimento a vocês duas, honra enorme estar contigo aqui. Eu gosto muito de estar aqui, porque eu acho que vocês fazem uns programas bastante inteligentes, com temas interessantíssimos. Gratidão pela presença, então, nos honra muito. Eu também agradeço poder participar e poder esclarecer alguma coisa a mais que a gente precisa dentro dessa área, que tem sempre muita controvérsia e discussão. Sem dúvida. E a doutora, quando vem, ela sempre traz muito esclarecimento, né? Desvenda os véus aí da mistificação, isso é muito importante. Doutora, nós temos aqui um livro chamado O Pacto dos Ancestrais. Pessoal, tira um close aqui para mim, por favor. Tá bem pertinho, bem bonitinho. Eu acho que a nossa câmera não ouviu. Aqui, ó, ali. Pacto dos Ancestrais. Doutora, o que vem a ser o Pacto dos Ancestrais? É o livro de doutora Gilda Moura. Vamos lá, doutora. Deixa eu dar uma explicação. Esse é o terceiro livro meu, né? E desde aí eu dei uma parada, agora que eu devo voltar a escrever. E ele é completamente diferente dos outros livros, né? O primeiro, que é Os Transformadores de Consciência, eu costumo dizer que é o livro da psicóloga. É um livro mais técnico e é um livro que na época eu não sabia o que era o fenômeno da abdução e eu vou comparar dentro da psicologia transpessoal com a evolução da consciência no terreno espiritual, que era o único material que eu tinha na época sobre estudos de consciência, né? Porque o meu interesse maior nisso tudo é consciência e estados da consciência, tanto que eu sempre fiz pesquisa sobre isso, né? Aí o segundo livro era o que eu tinha que ter escrito primeiro, que é onde eu conto a história que aconteceu na minha casa, que é o grande impacto na minha consciência e a minha mudança. Não é? Então é o livro da Gilda, porque é o livro que eu conto a minha história. Não é? Não só da Gilda, como também de tudo que me foi ensinado naquela época. Bom, este livro, eu costumo dizer que eu não sei quem escreveu. O meu trabalho nesse livro é toda a pesquisa histórica, porque ele, na verdade, eles são duas histórias. Tanto que ele primeiro foi lançado com o nome de Segredo de Velázquez, que é o romance histórico que tem nesse livro. E tem uma outra história de contato, tá, que vai permeando o livro inteiro desde o início, que é o Pacto dos Ancestrais. Como o Segredo de Velázquez na ufologia não era entendido, aí eu troquei o nome para a segunda história do livro, que é o Pacto dos Ancestrais. E essa história é que eu recebi pronta. Não foi como uma escrita automática, uma psicografia. Eu via como vídeos e a minha mão escrevia a história. Olha que interessante. A história, tem muito escritor que diz isso, e comigo aconteceu. Os personagens tinham vida própria, era como eles andassem sozinhos, e eu tinha que correr atrás, porque saía muita informação que eu não conhecia. Muita coisa sobre a Áustria, muita coisa sobre os templários daquela época, que eu não tinha a menor ideia de quem fosse, muita coisa sobre o Oriente Médio. Eu tive que fazer uma pesquisa histórica enorme. No livro ela é um pouco menor, mas apesar de ser um livro de ficção, ele tem bibliografia. Tá? Por causa disso, porque eu fiz uma pesquisa histórica grande. E como a editora reduziu muito a parte histórica, né,
Eu então botei a bibliografia, porque quem estiver interessado em mergulhar mais profundo nos assuntos que estão no livro, seria interessante. Agora, o livro, além disso, é um livro iniciático, né? Olha que maravilha. E outra coisa, que até eu, como escritora, me dei conta agora. Todo mundo começou a falar de transição planetária e tudo que está acontecendo, né? E os contatos, e ser reptiliano, uma série de coisas. E aí eu fui dar uma olhada no meu livro outra vez, né? E percebi que ele é quase premonitório, porque tudo que está acontecendo agora tem em alguma parte do livro, você acha, alguma coisa parecida. Sensacional. Né? E ele é um livro atemporal, não tem, ele é passado, no presente e no futuro, e esse futuro não tem data, que é exatamente a transição. Olha, ninguém sabe quando vai acontecer. Houve uma parceria aí, ou a senhora trouxe isso, né, de existências... De existências passadas, exatamente, que já tivesse lá dentro o registro na minha memória, não é? Verdade, olha que Muito maravilhoso, hein, Cátia? Mas o que é o pacto dos ancestrais, exatamente? É exatamente o que tem no livro, em duas partes, que diz assim, que vai contar os antecedentes da história, tá? E ainda tem um detalhe interessante, se você prestar atenção na forma que é o livro da escrita, do português da escrita, você vai ver que os antecedentes da história têm um português, uma forma de escrever diferente do resto do livro. Interessante. Tá? E esses antecedentes é justamente que vai mostrar a vinda de seres de Órion, tá? Ao planeta Terra. Quando eles chegam aqui, o que eles fazem? Isso ainda antes do grande cataclismo, ou antes daquela grande enchente ou dilúvio que houve no passado. Eles chegam muito antes disso. Então, tudo que eles vão fazendo a partir daquela época e o que vai acontecer na época dessa catástrofe, né? Quando uma parte vai para os mundos subterrâneos, outra parte volta para o planeta, até que eles retornam, e daí que vai criar, que é a parte principal, aí o pacto, que é a corrente sanguínea. Opa, que interessante. Que o contato não é por acaso, o contato tem uma herança sanguínea. Perfeito. Que interessante, hein? Mas agora eu tenho muitas perguntas, doutora. Tá bom. As perguntas é bom porque vai me lembrando, né? O que tem a ver, por exemplo, tudo isso com o mundo de Mu, o território de Mu aí? Bom, o território de Mu tem o seguinte, não só na minha história, como em muitas histórias dos atuais contatados e híbridos, tá? Tem uma lembrança de sabedoria ou um conhecimento desse continente perdido que a nível terráqueo, vamos dizer assim, né, ao nível científico, nós não temos como provar a existência dele. Só a nível mítico, histórico, filosófico que tem. Na minha história ele é muito importante, porque depois que eu tenho o encontro com aquele ser que no primeiro livro eu chamo de Ramon, que está no Rio Subterrâneo, a primeira noite em que eu perguntei para ele, quando eu quisia contatá-lo, o que eu tinha que fazer. Ele disse nada, você só relaxa e pensa em mim. Para quê? Eu fui relaxar, pensar nele, isso aqui girou, que eu não tinha a menor ideia, em alta velocidade, eu comecei a ver cores e pronto, estava em cima do planeta voando, né? E no passado, porque eu estava voando e tinha uma voz de alguém me acompanhando, que eu não vi, nem sabia quem era, mas que vai me mostrar a América do Sul e um continente no Pacífico, tá? Eu não sabia nada, nem que existia algum território chamado Mu. Eu só conhecia a Atlântida, que todo mundo conhece e ouve falar. E eu penso na Atlântida. Sim. E quando eu penso na Atlântida, a voz diz assim para mim, presta atenção que está do lado esquerdo das Américas. Tá? Bom, aí depois disso é que eu vou pesquisar e vou descobrir que tenha muita coisa antiquíssima, inclusive na Índia, na Indonésia, nos Maias, tá? E aí tem um livro do Coronel Schwartz que vai falar sobre esse continente, a possibilidade de ter existido esse continente. E quando eu começo na ufologia, o Rafael Durá, que é um senhor que já morreu, tá? Ele foi um dos grandes professores de quase todos os ufólogos daquela época. E quando ele vai me dar a primeira aula, a primeira coisa que ele me ensina é o seguinte, não confunda Mu com Lemúria. São duas coisas separadas.
E o esoterismo todo, Blavatsky, todo mundo fala de Lemúria. Mas tá? não fala de A Lemúria. Só que a Lemúria, naquela época, ela tá lá do outro lado, ela está perto da parte indiana, Indonésia, ela é por ali que era a Lemúria, que é tão citada em todas as partes esotéricas. Mu está do outro lado do Pacífico. Mas, apesar disso, todos ainda confundem, porque eu tenho mesmo um livro da Biblioteca Rosa Cruz sobre o continente perdido da Lemúria, tá? E vai colocar como se fosse Mu, e que o pessoal dali teria passado não só para a América do Sul, para Peru, para esse lado todo, como para o Havaí, né? A Ilha de Páscoa, Maui, que seriam remanescentes, mas também por toda a Califórnia, e que chegariam até o Monte Shasta, onde estaria uma cidade subterrânea, com todos os remanescentes dessa época. Quer dizer, então, mesmo dentro do esoterismo, até hoje, é muito confundido a Lemúria com Mu, e são duas coisas separadas. Então, Mu seria, já a pergunta, Cris, seria realmente a pátria-mãe, vamos dizer assim. Onde seriam as mulheres, né? Que seriam, da onde teria vindo uma boa parte de todo o conhecimento humano, teria nascido no território de Mu. E quase todos os contatados e muitos dos híbridos têm essa memória. Sim. Tá? Fantástico. Nossa, fantástico. Não, eu vou querer saber depois do intervalo, você precisa me perguntar o que é essa consanguinidade, Kátia? Porque doutora Ajuda tem eu preciso de umas 5 horas de programa, gente. É verdade, quando entraram aqui para avisar que já era intervalo, eu falei, não é possível. A gente vai para um rápido intervalo, doutora, e a gente volta já já. Doutora Ajuda é fantástica, você está gostando, eu também. Fica aí plugadinho, tá? Sai daí não, vem cá com a gente nessa jornada. Uma aula deliciosa. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC! Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Voltamos aqui com o programa Enigmas e eu sei que você está gostando e quer mais, não é mesmo? Sem dúvida. Então, eu farei a pergunta para a nossa convidada e você não esqueça.
amanhã, NGT às 14, e depois você tem também acesso ao Cron TV. Então se inscreva lá no YouTube, aperte a sinetinha para você ter este vídeo rapidinho assim que ele subir, tá bom? Gilda, você falou sobre a questão de linhagem sanguínea. Fala um pouquinho mais, como se dá isto? Pois é, eu primeiro, como eu falei, eu normalmente quando recebo mensagens desde o meu contato, a coisa é muito telepática, né? Aquilo que hoje em dia chamam, recebe um download, né? Vem em pacote direto. Mas com relação a esse livro, não foi. Nós tínhamos uma reunião, eu morava em Portugal nessa época, e eu tinha uma reunião que acontecia toda semana, que era um grupo de estudo chamado Os Navegantes do Pensamento, em que depois nós fizemos também palestras públicas sobre isso. E depois, num dia de uma dessas reuniões, quando eu fui dormir, eu comecei a ver um vídeo na cabeça em alta velocidade. E esse vídeo começava como se fosse numa cidade em Órion, tinha uma festa, tá? E onde tinha uma rainha, e que essa rainha ia descer no nosso planeta, tá? E eu vou vendo aquele vídeo, eu vi o vídeo até chegar na Arca da Aliança. Quando chegou na Arca da Aliança, eu pensei assim, eu vou esquecer tudo isso, eu não estou escrevendo, não é? Resolvi sentar para escrever, o vídeo apagou, lógico. Eu saí do relaxamento, fui escrever, cheguei até a Arca da Aliança. Bom, aí isso ficou para trás, até um dia que eu vou receber um quadro, que esse quadro tem, aí dentro do livro tem o quadro da menina do quadro de Velázquez, por isso que o primeiro chamava O Segredo de Velázquez. Sim. Porque eu recebo o quadro da princesa Marguerite da Áustria, que foi pintada pelo pintor Velázquez 6 vezes, tá? Como uma coisa especial, e como se aquele quadro é considerado um dos quadros mais importantes da pintura mundial, por causa de som e luz, mas ninguém sabe, todo mundo sabe que o quadro tem um segredo, né? E como eu cresci no meu quarto com um retrato da princesa que meu pai colocou lá na minha frente, né? Quando eu recebo esse quadro, que o Ramon que vai me levar, o ser do meu contato, que vai me entregar esse quadro em Portugal, né? E do momento que esse quadro entra na minha casa, começa a vir a história, que eu falei que eu não sabia de onde veio, essa história aflora a partir do recebimento desse quadro. Espera só um pouquinho, doutora. Nós estamos tendo um probleminha técnico e a gente volta já já. Só um segundinho, pessoal. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Seja...
Bem, todos sabem que nós tivemos aí um probleminha técnico, mas com certeza vocês ouviram a Gilda contando sobre a questão do sangue, da linhagem. Gilda, você falou do retrato. Isso. Continuando daí. Pois é, aí eu vou pesquisar, né, toda essa parte dessa princesa e vou andar para trás para chegar naquilo que eu tinha visto de Orion, né? E vou então descobrir em tudo que eu vou ler e pesquisar, que foi muita coisa, que teria existido uma corrente sanguínea a partir do Egito com a mãe de Akhenaton, tá? A partir da rainha Tiê, que ela já era considerada diferente, que provavelmente não era egípcia, tá? Tem inclusive na tumba dela cabelo vermelho, que não sei se eles já pintavam o cabelo ou se ela tinha naturalmente cabelos vermelhos, né? Então essa corrente sanguínea viria daí e vai até Jesus, tá? E é a partir daí que vai entrar toda a história da corrente sanguínea merovingia, toda essa parte dos reis, tá? Então esta corrente vai chegar nessa princesa. Ela tem um acúmulo de várias linhagens na princesa Marguerite, tá? E que daí é que vai continuar espalhando esse sangue pelo mundo, não é? Hoje em dia vai ser muito difícil você saber quem tem a linhagem pura, apesar que vários príncipes na Europa ainda, principalmente o príncipe de Albany, ainda gritam que são os herdeiros únicos dessa linhagem sanguínea. Na verdade, tem muita coisa sobre os merovingios, né? E a origem dos merovingios, na verdade, seria de um ser humano que teria tido um filho com um ser aquático. E daí vem o peixe e Cristo, o cristianismo é o peixe. Olha que doutora Gilda precisa voltar aqui só para falar disso, mas eu não quero perder tempo. Eu sou fascinada por esse tema. Eu sei que dia 21 de setembro... Então eu acho que os contatados têm a ver com isso. Tem a ver com isso, né? Dia 21 de setembro, falando em contatados, nós teremos uma reunião aqui em São Paulo. Fala um pouquinho dessa reunião e por que desse grupo Contatados montado por você em vários estados do Brasil. Esse grupo começou com a ideia de que os contatados têm uma herança diferenciada e têm potencialidades e paranormalidades também diferenciadas, tá? E que muitos deles têm esses poderes e não sabem usar. Outros estão usando até esses poderes contra eles mesmos e muitos têm coisas diferentes e criativas. E alguns ainda precisam de apoio para se reequilibrar. Então, a gente resolveu criar um espaço deles terem voz. Não só voz para contar suas histórias, que geralmente é um lugar em que são acolhidos, ninguém vai criticar, nem vai ridicularizar. Então, eles podem ser ouvidos. E um lugar também que possam trocar essas experiências entre si, porque um vai ajudando o outro. E também coisas que tenham criado, que sejam importantes. Quer dizer, a ideia depois é também fazer uma pesquisa, que nós vamos fazer uma pesquisa não só com eletrodos, mas também com uso de floral. Dia 21 de setembro agora, vai ter mais um encontro. A senhora sabe o endereço de cabeça para passar? E o pior que eu não sei, é na Eubiose, que fica na Lacerda Franco, da Eubiose. Perfeito, eu não sei se é 1049, o número é mais ou menos esse. Aqui mas é na Eubiose. Um e-mail, né? GM Contatados, né? @gmail, né? .com. Tem que se inscrever lá para poder ir, né? Perfeito. É isso. Gilda, fala para mim. Você também tem um simpósio em outubro. No Rio. No Rio. Olha que fantástico. Dr. Júlio Gralha, que é professor de História da UERJ, no Rio, e também em Campos, ele conseguiu, dentro do espaço do estudo das religiões, um espaço para nós fazermos o primeiro simpósio de ufologia acadêmica. Que bacana, hein? Quer dizer, tentar fazer a ufologia um pouquinho mais científica. Que maravilha. A ideia é essa. Então, vai ser dia 29 na UERJ do Rio, tá? A partir das 16 horas. E tem um e-mailzinho que eu dei para vocês, que a pessoa pode acessar para pegar informações, que aí vai ter o banner, vai ter explicação dos palestrantes, quem são, o que vão apresentar. Direitinho. É bom que todo mundo dê um reforço para que realmente a ufologia possa ficar. Vamos divulgar, pessoal, vamos participar além de divulgar, né? Que isso é muito porque a importante. ufologia, ela hoje precisa dessa de graça, base, né? É grátis, com certeza. Né? Tem que pagar e ela precisa de toda essa base. Eu espero que seja o primeiro de muitos, porque com certeza tem que ter
este trabalho. E São Paulo tem que ter também. E a Gilda está escrevendo história, está fazendo história, né? Eu tenho certeza que a Gilda deixa aqui para o Planeta Terra, vai deixar um legado enorme, porque é a pessoa que tem coragem, que teve coragem lá atrás, onde ninguém acreditava em discos voadores, né, Abdução. doutora? Em falar de abdução e trabalhar com isso. Doutora, a gente está nos nossos momentos finais, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os nossos telespectadores e também fale um pouquinho sobre essa transição planetária que você, eu, todos nós estamos envolvidos. Pois é, a transição planetária, na verdade, o que sai no livro, o que você percebe no livro, é que seria os contatados, tá, ou híbridos, né, que seriam os que têm a capacidade de abrir os portais. Parece que, quer dizer, no livro é como se fosse só uma, na história toda, né, que vai abrir o portal, mas eu acho que, na verdade, ela está simbolizando todos os que, no momento da transição, vão ajudar essa passagem, ou essa abertura, que é o momento que vai subir a frequência do planeta. E sobe a frequência do planeta e de todos que estão preparados. E os que não estão, como os reptilianos na história, vão ser encaminhados para algum outro lugar. Mas não haverá, não tem desgraça, não tem cataclismo, não tem nada disso. É uma coisa suave, tá? Muito bem orquestrada e muito bem conduzida. Olha que maravilha, né, Kátia? Isso. Gratidão. E eu quero agradecer, poder ter falado um pouquinho ou gerar um pouquinho de curiosidade. É isso mesmo, tudo porque que eu falei, dia né? 21, agora sábado, vocês estarão lá dispostos a falar sobre De muitas 2 às coisas 19 envolvidas. horas, isso. Das das 14 às 19. Eu estarei lá, pessoal. Vamos lá, a doutora Gilda vai estar lá. É sempre muito enriquecedor tudo que a gente presencia lá dentro. Gilda traz um trabalho belíssimo e tem todo o nosso apoio. Gratidão, doutora Gilda. Tá, e obrigada a vocês. Honra enorme, de fato, estar com a senhora. Espero que a senhora possa voltar aqui e nos brindar muito mais com todos os conhecimentos. Obrigada. Gratidão, pessoal, porque no Enigmas é assim, Kátia Gaia. Aqui a gente vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa, pessoal, o que dizem que é impossível. Então, vem com a gente aqui nessa jornada. Até o próximo Enigmas, pessoal.